Nós vamos voltar agora a falar aqui no Manhã Bandeirantes sobre a intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, casos confirmados aqui no estado de São Paulo. Quem está conosco é o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazzini. Por que a ABCF levanta a suspeita de que o metanol importado ilegalmente pelo PCC pode ter sido repassado para fábricas de bebidas clandestinas. Distribuidoras, na verdade, né? Exatamente. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui na Band. Bom dia. O que faz com que a ABCF levante essa suspeita? A ABCF vem trabalhando contra a falsificação de bebidas, como de todos os outros produtos ao longo dos últimos anos, e verificou uma entrada cada vez maior do crime organizado nesse setor, como já havia acontecido anteriormente no setor de combustíveis e no setor de cigarros. As últimas fábricas debeladas pelas autoridades clandestinas, das quais nós tivemos o prazer de ou denunciar e acompanhar, a maioria delas, infelizmente, tinham ligação direta com as facções de crime organizado que atuam no estado de São Paulo e aqui no Rio de Janeiro e no resto do país. A partir do momento que se desencadeia uma operação do GAECO e da Polícia de São Paulo em cima das formuladoras de combustíveis, das batedoras de gasolina, das distribuidoras e das transportadoras que, segundo a investigação do GAECO, tem ligação direta com o PCC, e essas empresas são interditadas, 15 dias depois disso, começa a aparecer bebida contaminada com metanol no mercado brasileiro, tu precisa ser muito inteligente para somar um mais um igual a 2. O que está acontecendo? A partir do momento que esse metanol, que é importado pelas quadrilhas, para bater gasolina, para adulterar combustíveis, fica parado, sem destino, o crime organizado dá um jeito de escoar esse metanol para outros setores onde eles atuam, como é o caso do setor de bebidas, trazendo esses prejuízos enormes à saúde dos consumidores, com essas contaminações que causam aí cegueira, falência hepática, renal, enfim, é uma tristeza. E a gente não enxerga outro meio desse metanol ter chegado nesse meio de bebidas aí ilegais, falsificadas, com essa rapidez após o desencadeamento da Operação Carbono. Sr. Rodolfo, já dá para identificar regiões, áreas em que essa contaminação está se dando de forma mais ativa ou não? Sim, inicialmente os casos notificados são na região de São Paulo e na região de Campinas, principalmente aqui na região metropolitana da capital. O problema desse ramo de bebidas hoje, relacionado a essa adulteração com metanol e as fábricas clandestinas que a gente vem pegando, é o seguinte: esse ramo, ao longo dos últimos 8 anos, desde que foi desligado o sistema de controle de produção de bebidas da Receita por uma decisão de terceiro escalão de um funcionário em 2016, vem crescendo a passos largos. Era um setor que tinha pouco prejuízo comparado aos outros, e hoje é o campeão do mercado ilegal no Brasil, com perdas estimadas em 88 bilhões de reais. Obviamente que essa falta de controle de produção facilita a obtenção de insumos por parte das quadrilhas de falsificadores, facilita o escoamento desse produto no mercado, porque é um meio pouco fiscalizado, esse meio de bebidas, e infelizmente essas bebidas acabam chegando no consumidor final, e no caso do metanol, ele não tem cheiro, ele não tem gosto diferente do álcool, então a população só sabe que consumir isso quando tem um problema de saúde. É um caso grave, a ABCF vai apurar isso em conjunto com as autoridades para chegar nessas fontes produtoras de falsificação e colocar essas pessoas na cadeia, que é o que elas merecem, porque é inadmissível que metanol, um produto que é um solvente feito para formulação de combustíveis e produtos químicos, esteja sendo colocado em bebidas que a população está consumindo aqui no Brasil. A gente não pode deixar isso acontecer. As autoridades têm que tomar medidas urgentes, a principal delas é restituir a rastreabilidade de tudo que é legal e produzido no Brasil, para dessa maneira facilitar a identificação do produto original, tanto para
o consumidor como para as autoridades nos atos de fiscalização. Isso não acontece hoje? Não há essa rastreabilidade? Isso não acontece hoje? Não há essa rastreabilidade? Não há. A rastreabilidade ela existia até que o sistema de controle de bebidas foi desligado no ato de um funcionário de terceiro escalão da Receita. A lei continua em vigor. A ABCF entrou com uma medida junto ao Tribunal de Contas da União que determinou a retomada do controle de produção de bebidas esse ano. E, para nossa surpresa, a Receita Federal, ao invés de cumprir a ordem e restabelecer um mínimo de controle nesse mercado, ela recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão está parada no STF, nas mãos do ministro Cristiano Zanin, e, enquanto isso, a população está exposta a consumir produtos contaminados, o caixa do governo deixando de arrecadar mais de 30 bilhões em impostos com a sonegação estimada no setor. Mas, repito, o principal problema é o risco que se impõe para a saúde dos consumidores, porque as bebidas falsificadas são feitas, todas elas, sem nenhum padrão de higiene, sem nenhum controle, e, no caso específico dessas contaminadas com metanol, é pior ainda. Então, nós temos que trabalhar em conjunto com as autoridades para aumentar as ações de fiscalização, as ações de repressão, mas temos principalmente que trazer de volta, aliando essas tecnologias disponíveis na Casa da Moeda do Brasil, a rastreabilidade para o setor de bebidas, o controle de produção, para que se diferencie o produto original do produto ilegal. Dessa maneira, nós vamos dar um golpe forte no crime organizado, que vai ter dificuldade em obter insumo, que vai ter dificuldade em distribuir esses produtos, se o produto legal estiver controlado e marcado. Hoje, isso não ocorre por uma decisão aí incompreensível da diretoria da Receita Federal. Qual que seria a melhor forma de aplicar essa fiscalização por rastreabilidade? Porque, desde que essa notícia saiu no fim de semana, é justamente essa uma das principais questões. O seguinte, o consumidor que hoje está internado, que hoje passa por um problema de saúde, ele comprou de um bar, de uma adega, de um mini mercado de bairro, algo assim. Mas, talvez, uma das hipóteses levantadas é de que esse estabelecimento, que é a ponta final, também seja vítima. Porque compra de uma distribuidora, que compra de uma fábrica. A rastreabilidade passa por tudo isso? Claro que passa. Se o produto na linha de produção recebe uma marcação ou com tinta de segurança ou um selo de segurança, tanto para o consumidor quanto para as autoridades nos atos de fiscalização, vai ficar facilitada a identificação do produto original para separá-lo do falsificado. Hoje, sem essa rastreabilidade, é muito mais difícil o consumidor conseguir identificar o que é legal e o que é ilegal. A ABCF promove treinamentos de autoridades por todo o Brasil, a ABRAB, a Associação Brasileira de Bebidas também, para treinar as autoridades para tentar identificar esses produtos quando há alguma diferença de rotulagem, de lacre, de alguma coisa que fique fácil de identificar olho nu para poder apreender esse produto. Mas para que a gente torne o consumidor um partícipe dessas ferramentas de fiscalização, a gente precisa ter um controle, uma selagem nos produtos originais, para dessa maneira ficar mais fácil a identificação deles. E, se você me permite, em relação aos pontos de venda que estão revendendo esses produtos ilegais, eles são responsáveis sim por isso. Porque a partir do momento que eles compram um produto sem nota, sem origem, por um preço mais barato, para aumentar sua margem de lucro, eles estão expondo a risco seus consumidores. Se esses comerciantes compram os produtos de distribuidores legais, com nota fiscal, pelo preço de mercado, é muito mais difícil esse produto ser um produto falsificado. Agora, se essas empresas revendedoras finais compram um produto mais barato, sem emissão de nota fiscal, achando se tratar de uma mercadoria possivelmente desviada, eles podem estar, sim, colocando esses produtos falsificados com metais químicos, com composições erradas, expondo seus consumidores a erro e a um problema de saúde tremendo. E nesse caso, o dono desse bar, dessa distribuidora, desse varejo que revendeu o produto, ele responde solidariamente pelos crimes que estão sendo cometidos, em conjunto com as quadrilhas de falsificadores.
O senhor falou de algo no início da sua entrevista aqui que me chamou a atenção, eu deixei para o final para a gente tratar mais. Nós temos tratado muito aqui no Manhã Bandeirantes da infiltração do crime organizado em vários setores da economia. E esse setor de bebidas eu realmente não tinha notícia, não sabia. E o senhor está dizendo que cada vez mais a infiltração está acontecendo. Pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Claro, posso. Todos os setores que são altamente tributados são um convite, essa alta tributação acaba sendo um convite para a atuação do crime organizado. Isso ocorreu no Brasil, primeiramente no mercado de combustíveis, na sequência no mercado de cigarros e hoje está ocorrendo no mercado de bebidas também. As facções do crime organizado, elas entram nesse meio, trabalhando com contrabando, depois começam a montar fábricas clandestinas e atuam também na distribuição desses produtos em áreas de baixa renda e de média renda, que são controladas, às vezes, por essas facções. Em várias ações que eu acompanhei pessoalmente, junto com as polícias pelo Brasil, quando a gente chega para debelar essas fábricas, descobre que elas têm ligação direta com milícias, com facções de crime organizado, que atuam diretamente nesse setor hoje. E isso só acontece por essa falta de controle de produção e rastreabilidade. Isso é um convite para o crime organizado. Quando ele vê um setor que é pouco fiscalizado, com um setor que hoje funciona com autodeclaração, ou seja, cada um informa a receita do que produz, não existe um controle, a receita não tem real noção do tamanho desse mercado. Isso possibilita o desvio de insumos de fábricas menores que estão sonegando para as quadrilhas de falsificadores que acabam adulterando produtos e colocando eles no mercado. E o crime organizado, quando viu esse setor sem controle, viu um meio para maximizar os lucros que eles já obtinham em outras atividades, usando a falsificação de bebidas, porque é um meio que tem um giro absurdo, tem uma carga tributária alta, eles vendem produtos sem pagar um centavo de imposto, então esse produto chega ao consumidor final a preço vil, mas a margem de lucro da falsificação é gigantesca. E, infelizmente, o crime organizado está entranhado no mercado de bebidas. A BCF vem tomando suas medidas em conjunto com as autoridades para combater isso, com operações, com inteligência, vem denunciando corrupção quando encontra também de agentes que possibilitam esse comércio. E nós estamos tentando fazer o máximo que nós podemos como sociedade civil organizada. Mas enquanto não houver essa vontade política de restituir a rastreabilidade, cuja lei está em vigor, nós vamos continuar tendo esse tipo de problema nesse mercado, assim como nós temos no mercado de combustíveis, no mercado de cigarros e outros, onde o crime organizado vem atuando cada vez mais fortemente aqui no Brasil. O senhor já disse e repetiu algumas vezes que a rastreabilidade é a grande saída, a grande solução para esse problema e para afastar o crime organizado do mercado de bebidas. Qual país hoje é visto como referência nesse processo de rastreabilidade nesse mercado em específico? Existem processos de rastreabilidade acontecendo na União Europeia, em diversos países. Existe processo de rastreabilidade nos Estados Unidos, no que diz respeito a medicamentos, no que diz respeito a outros produtos também. É um meio de você combater a sonegação fiscal, em primeiro lugar, a lavagem de dinheiro, e é óbvio que você acaba atrapalhando as atividades do crime organizado quando todos os produtos originais são controlados pelo governo, sabendo em tempo real tudo que está sendo produzido. Mas a rastreabilidade, ela não é uma ferramenta de arrecadação, ela é uma ferramenta de fiscalização. Ela facilita para o governo entender o tamanho desses mercados, fazer um mapa de calor de onde estão os produtos ilegais, porque quando o consumidor usa o seu telefone celular para testar o produto e é informado que aquele produto é falso, a Receita, o governo sabe em tempo real aonde está o problema da falsificação para poder investir em repressão e inteligência nas áreas onde isso está acontecendo. Quando você não tem controle de produção e rastreabilidade, você perde até noção do real tamanho desse mercado, do quanto se está sonegando, do quanto se está falsificando. Há uma estimativa? Quando você tem, por exemplo, a gente estima que desde o desligamento do Sicob, em dezembro de 2016, a sonegação no setor de bebida cresceu 292%. O setor de bebidas tinha perdas estimadas à época em 16 bilhões de reais. As perdas do setor de bebida com o mercado ilegal no último ano foram de 88 bilhões de reais. É o setor que mais perde no Brasil
com o mercado ilegal. O setor de bebidas ultrapassou o setor de cigarros, ultrapassou o setor de agrotóxicos, o setor de confecções, e hoje é o setor mais prejudicado pelo mercado ilegal, exatamente por esse descontrole, onde o governo não tem real noção do tamanho desse mercado e onde a ABCF vem, em conjunto com outras entidades, como a Abrab, tentando combater isso de uma maneira cada vez maior, mas os nossos esforços sozinhos não vai nos trazer uma diminuição desse mercado da maneira que nós planejamos para proteger a população brasileira. Para que isso seja diminuído de fato, a gente tem que aliar nas ações que a gente já vem incrementando de inteligência, de repressão, a tecnologia que está disponível na Casa da Moeda do Brasil para que a gente retome a rastreabilidade na produção de bebidas no Brasil, para que se retome a obrigatoriedade de selos fiscais em todas as bebidas destiladas, para dessa maneira a gente poder ter um controle maior desse mercado e facilitar a identificação do que é legal e do que é ilegal, tanto pelas autoridades que trabalham nessas fiscalizações, como pelo público consumidor, para que ele se proteja e não consuma esses produtos ilegais. Nós estamos conversando, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, porque são muitas informações novas que estão chegando aqui, dados esses acontecimentos envolvendo contaminação de bebidas alcoólicas. Senhor Rodolfo, o senhor falou agora há pouco, eu não sei se eu entendi bem, de celular como uma ferramenta para identificar a falsificação. É isso mesmo? Isso é possível? Sim, já existem tecnologias disponíveis que vão tornar o consumidor um partícipe das ferramentas de fiscalização. A ideia é que a maioria dos produtos que sofrem com o mercado ilegal tenham essa rastreabilidade pública e uma etiqueta nesses produtos ou uma marcação nesses produtos que permita ao consumidor com o celular fazer a leitura de um QR Code ou daquele selo e imediatamente abrir a informação para o consumidor, se aquele produto é original, onde ele foi feito, e no caso do produto ser falso, o governo saber em tempo real aonde o consumidor testou aquele produto ilegal. E no caso do produto ser ilegal, aí a autoridade já vai ter um mapa de calor para saber onde tem que atuar na repressão àquele produto ilegal. Então, se essas tecnologias estão disponíveis para tornar o consumidor um partícipe das ferramentas de fiscalização, para ajudar a combater a sonegação fiscal, para combater a lavagem de dinheiro, para combater a entrada do crime organizado nesses setores, é incompreensível que o órgão responsável por isso esteja discutindo uma retomada da rastreabilidade no setor de bebidas. A Receita tinha que estar não só retomando a rastreabilidade no setor de bebidas, que também existe no setor de tabaco aqui no Brasil, mas pensando também em colocar isso no mercado de combustíveis, no mercado de medicamentos, ou seja, todos os produtos que são alijados pelo mercado ilegal, a gente tem que aliar a tecnologia existente para combater essas quadrilhas com mais afinco e para garantir a segurança e a saúde dos consumidores. Isso está disponível dentro da Casa da Moeda do Brasil, às mãos da Receita Federal, e nós temos que implementar isso o quanto antes para que a tecnologia seja uma aliada às ações que a gente já faz de fiscalização e de law enforcement com as autoridades. Gostaria de agradecer a participação do diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazzini. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Queria agradecer à Band por sempre dar espaço para esses assuntos que são tão importantes para a saúde e para a segurança dos consumidores brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.